1º de março de 2026, a Yellowt completou 10 anos. E para contar um pouquinho dessa história, da nossa trajetória, a gente está realizando esse videocast trazendo algumas das principais pessoas que ajudaram a gente a construir essa história. E uma delas, uma pessoa que eu gosto muito, a Karina, que está com a gente há 3 anos. Quase 3 anos. E vai contar um pouquinho. Hoje ela é CRO, nossa diretora de receitas aí do grupo, e contar um pouquinho do tudo que ela passou e tudo que a gente vai construir da agora para frente. Seja bem-vinda, primeira entrevistada desse videocast. Responsabilidade. Não, coisa boa. Eu lembro, Karina, se a gente tá falando de 3 anos e uns 2 meses de você me ligar, a gente conversar a respeito sobre o mercado de trabalho de Goiânia, fazendo um exercício daquela época. O que você buscava e como você enxergava a Yellowt há 3 anos atrás e como você enxerga a Yellowt hoje, fazendo esses 10 anos? Uma pergunta complexa, né? Mas, de fato, eu te liguei, né? Eu estava fazendo um movimento de sair de uma grande empresa e eu queria buscar um lugar onde eu pudesse construir coisas, que eu pudesse estar perto de pessoas que eu confio, que têm valores parecidos com os meus. E eu falei com você porque a gente se conhece lá de trás, né, da escola, mas a gente passou o quê? 20 anos sem se falar, sem se ver. Mas mesmo assim fez muito sentido bater esse papo. Eu via você e o time da Yellowt como pessoas muito relacionadas aqui no mercado regional e eu tinha razão. E acho que foram conversas decisivas, né? Tanto é que eu mudei minha vida, minha carreira, porque eu me encantei pela história da Yellowt. E eu vejo que ela é um bicho diferente aqui, né? De tudo que eu consigo visitar, compartilhar, benchmarks que eu faço com outras empresas daqui de fora, né? Apesar de ser uma estrutura pequena, poucas pessoas, uma empresa que é considerada, né, pequeno, médio porte, tem um histórico, uma documentação, um nível de entrega, de especialização em tudo que faz muito grande. E sempre que eu tenho oportunidade de apresentar ela para outras pessoas, ou de fazer benchmark mesmo, pessoas me procuram falando como que a gente estrutura, como que vocês se organizam, e eu conto, todo mundo fica impressionado. Então, eu via com olhos positivos, tanto é que eu vim buscar essas conversas para acrescentar para mim. E hoje eu falo com muito orgulho das coisas que eu vejo que foram construídas antes de mim e das que eu pude ajudar a construir. E não é fácil, né, fazer isso com recursos escassos, com poucas pessoas. Então eu vejo muita entrega, gente que está muito afim. E o pessoal põe o coração mesmo para fazer tudo que faz. Então é com esses olhos que eu enxergo a empresa. Você falou aí das entregas. O que te dá mais orgulho dos entregáveis aí desses 3 anos? Olha, pode parecer um pouco romântico quando eu falo isso, mas o que eu gosto de fazer é trabalhar em projetos e iniciativas que impactam a vida das pessoas, né? Da sociedade, dos clientes, do público interno, né? Dos colaboradores. Então, acho que teve uma fase, né? Tudo que a gente construiu foi muito do zero, assim. A gente se perguntava, né? Se as pessoas pagariam por uma recarga, por exemplo, se as pessoas baixariam o aplicativo. E hoje a gente vê sendo um braço forte de receita. Mas eu me marcam umas conversas que eu tenho com as pessoas, e aí acho que você vai até se lembrar. Uma vez eu conversei com um cliente nosso, um usuário do nosso aplicativo, falando da parte de mobilidade, e ele disse que ele nunca tinha pensado nisso, mas por causa da nossa infraestrutura, dos preços que a gente pratica, ele conseguiu hoje ter uma economia tão grande com o trabalho dele, que ele é motorista de plataforma, que ele agora paga a escola particular para a filha dele. Ele vai mudar o futuro dela e a gente está fazendo parte disso. Então, são essas coisas que me fazem ter orgulho e que me motivam a fazer mais e melhor e expandir. Não, legal. Que falando de Yellowt Mob, hoje parece fácil, né? A gente vê... Parece óbvio. Parece óbvio. Você lembra bem de como que era lá atrás, todos os riscos que a gente tomava. E olhando para frente, o que te motiva? O que você acha que está por vir? O que me motiva hoje é ser agente da transformação de um país inteiro do tamanho do Brasil, né? É um país de dimensões continentais e nós somos força motriz da transformação da mobilidade hoje, como ela é tida.
E também da maneira como as pessoas consomem, entendem energia. A gente vê hoje grandes economias, né, se sustentando a partir de fontes renováveis, a exemplo da China, por exemplo, e não estando reféns de acontecimentos macroeconômicos como o que a gente está vendo hoje, né? Do estreito fechado, e ela não está ali se prejudicando por conta disso, por não ser refém de fontes escassas de energia. Fazer parte desse movimento é muito relevante e eu acho que o que está por vir é sempre muito maior. E hoje não tem como a gente falar de democratizar mobilidade e acesso a cidades, a como a gente transita. E eu não estou falando só de mobilidade nesse sentido. Não tem como falar disso sem pensar em eletrificação de tudo, né? E suas fontes sendo cada vez menos dependentes de recursos escassos. Então eu acho que ser parte disso, imaginar um futuro nessa vertente é muito animador. E fazer parte dessa transformação, puxar a transformação de um país do tamanho do Brasil, é de dar muito orgulho. E saber que o que está por vir é muito maior do que o que já foi feito, é o que dá motivação. Boa. Eu te conheço bem, posso falar assim, né? Relativamente bem. Eu sei que você traz assim, os valores pessoais como algo muito caro, né? Muito forte, e foi você falou na sua primeira resposta também sobre valores da empresa. Quais valores você considera assim, imprescindíveis e que fizeram essa conexão entre Yellow e Carina? Eu acho que o primeiro deles é a integridade. Eu vejo combina muito com os meus, então acho que é uma empresa que, a grosso modo, não sacaneia as pessoas, não faz promessas que depois tem a intenção de não cumprir. Os caminhos mudam, o jogo muda, as coisas mudam, mas nada é feito com a intenção de não ser concretizado. Eu sou muito fã da transparência, porque no final das contas, às vezes dói em algumas pessoas, mas doa quem doer, a transparência, a verdade está aí. Então eu citaria a integridade e a verdade como esses principais caminhos, mas tem uma coisa que não é tanto um valor, mas é uma característica da personalidade da Yellow que tem muito a ver com você, com o Carlos, com o Gilson, que é a inquietude. E eu gosto muito disso, de estar num ambiente assim, né? Às vezes em grandes empresas as pessoas conseguem ser inquietas e se movimentar dentro da mesma estrutura, mas numa empresa pequena, normalmente, se uma pessoa é muito inquieta e gosta de fazer coisas diferentes, ela não tem muito por onde transitar. Acabam se perdendo talentos ou não retendo tanto conhecimento porque as pessoas precisam ser inquietas em outros lugares. O que eu não acho que é o caso da Yellow. Ela é inquieta por si, é um fator do DNA dela. E tanto é, né, que nesses 3 anos que eu tô aqui, eu acho que eu fiquei... não fiquei muitos ciclos fazendo a mesma coisa sempre, porque a gente tá se movimentando. A própria Yellow Mob é fruto dessa inquietude. E essa é uma característica que eu também gosto muito. Boa. Acho que você até levantou a bola para aquela que deveria ter sido a minha primeira pergunta. Mas a gente já partindo pro final aqui. Qual que é... Conta um pouquinho o que você faz na Yellow hoje. E se você puder também fazer o comparativo do que você fazia e o que você faz hoje. Uhum. Vou começar pelo começo, então. Eu entrei para ser gerente de marketing aqui. Eu já venho desse background há mais de 15 anos e para empresas de diferentes portes, mas sempre conectada com tecnologia, inovação. Então eu vim para isso, para diferentes unidades de negócio do grupo, né? E aí os caminhos foram nos levando. Muito rapidamente eu virei depois diretora da operação da Yellow Mob e mantive essa cadeira de gestão de marketing do grupo. Então eu duplava, né, marketing e operações na Yellow Mob e marketing na Yellow. E aí com o passar dos dias, das semanas, dos meses, eu fui ocupando esse espaço de conectar comercial, pré-vendas, marketing, apoio ao cliente, e para a gente ser de fato um time, né, e não necessariamente um coletivo de pessoas ali que ficavam tanto cilado, e a gente tinha os nossos encontros. Eu acabei sendo essa pessoa que fazia essa ponte, mais especificamente na parte de geração de energia e da operação da Yellow Mob. Com o passar do tempo, de novo ali,
Eu engravidei, fiquei fora um tempo, e quando eu voltei com essa ideia, né? Uma ideia que você tinha desenhado na sua cabeça, para ser diretora de receitas. O que para mim faz muito sentido, é uma coisa que eu acho bem desafiadora. Eu sou do background de marketing, mas eu acredito muito que é a área que e deveria ser a geradora de oportunidades, né? E acho bem desafiador hoje fazer tudo isso, mas igual eu falei, é dessa inquietude que a gente se alimenta também. Então hoje, diretora de receitas do grupo, né? Então conectando todas as áreas da parte de energia, da área de eletromobilidade, inclusive conectando as duas para uma beber da fonte da outra em processos, em melhorias, em pessoas, em centro de serviços compartilhados. Esse é o meu desafio hoje. Não, boa. Você falou aí de desafio, falou também de ser mãe. A gente estava falando aqui, acho que foi a segunda, por questão de semanas, não foi a primeira mãe da Yellow. Esses 10 anos, até relativamente um longo tempo, né? Pra gente ter a primeira. O quão desafiador tem sido essa dupla jornada agora? É muito desafiador. É muito desafiador, de fato. Foi desafiador o fato de também ser a primeira, mas foi gratificante poder fazer tudo que eu fiz com o apoio da companhia, né? Então, eu fui e escrevi a política de licença maternidade da empresa. E eu sei que outra colega se valeu disso também, que eu acho que é um estado de bem-estar ali que só se vive se for, de fato, coletivamente. E eu passei meus meses de licença tranquila, voltei tranquila, tranquila no sentido de sentir que as pessoas estavam me esperando, né? E não no sentido de que é fácil. Não tá errado. Não é fácil. Dupla jornada, tá tranquilo desse tanto. E nunca é só dupla, né? É muito difícil, é muito desafiador. E tentando equilibrar os pratos. Equilibrar os pratos, não. Navegar com as mudanças. Porque eu acho que esse equilíbrio também é uma noção um tanto utópica. Mas vira e mexe, a gente entrega mais um lado e do outro, atravessando essas fases. Eu sempre me senti muito à vontade para compartilhar minhas dificuldades, minhas vitórias no dia a dia. E eu senti muito carinho do time também com o meu bebê, com a minha volta. O time de pessoas mesmo mandou lá o lembrete, o mimo da reunião de líderes que aconteceu enquanto eu estava fora, mas me mandou mesmo assim. Então eu vejo essa preocupação e isso traz tranquilidade. Eu já conversei com a nossa outra colega que é mãe também, que ela se sentiu assim também, sentiu a vontade para ir, para se dedicar para esse momento. E essa é a principal entrega que a gente faz, né? Que é mais importante que você pode fazer do que entregar um indivíduo, né, para a sociedade. E a gente precisa de ter apoio para isso. It takes a village, né? Precisa de uma vila inteira para criar uma pessoa. E eu acho que eu tenho as pessoas ideais do meu lado para isso. Boa, muito bom. Fazendo 10 anos, o que representa para você, então, estar presente nesses 10 anos de Yellowt, os primeiros 10 anos, né? Muito ainda por vir. E se tem alguma mensagem para passar aí também para o time, para quem está te ouvindo agora? Essa é a pergunta mais difícil. Bom, é um terço aí quase da história. Eu acho que eu peguei o terço mais legal, talvez. E o mais difícil ao mesmo tempo, o mais desafiador. É muito gratificante, eu acho que a palavra é essa. É gratificante ver essa grande parede que é a Yellowt e meu tijolinho ali como contribuição, entendendo como que eu consegui também fazer a empresa chegar aqui e como eu quero contribuir para que ela vá adiante, né? Eu acho que a palavra é essa, gratificante. E a mensagem para o time eu acho que esse time é incrível. E eu já tive a oportunidade de trabalhar em muitas empresas, né? Muitos anos no mercado. E eu já trabalhei com gente espetacular. E eu acho que essas pessoas aqui fazem parte desse time, né? São espetaculares. Cada um a seu modo, com muito esforço. É um time muito raçudo, que às vezes tem, né, suas restrições ferramentais ou de quantidade de pessoas. Nós somos uma empresa, como eu disse antes, né, de pequeno, médio porte. Obviamente tem restrição financeira, então a gente tem que sempre fazer o melhor
com os recursos que a gente tem naquele momento, e eu acho que é isso que o time faz. Faz o seu melhor com as disponibilidades e as ferramentas que tem no momento. Karina, e você como uma profissional de comunicação, olhando para o futuro aí, as estratégias de negócio que a gente já construiu até aqui, o que você enxerga de mais relevante da agora para frente e como a gente vai construir aquilo que a gente planeja? Acho que a gente está num momento chave do mercado, especialmente quando a gente fala de eletromobilidade. Já é uma realidade, não é futuro, mas a gente vê representando aí um share muito relevante na venda de automotivos, né? Mais de 8% hoje, já bateu 1 bilhão em movimentação. Então, veio para ficar. Acho que é uma experiência diferente que traz para as pessoas, é uma forma de acessar serviços e confortos que não se acessaria de outra forma, né? E trazendo para o nosso negócio, hoje a gente vê a entrada de muitas empresas de diferentes portes, né, em níveis e em regiões diferentes, na eletromobilidade também. O que eu acho que é sempre muito interessante para nós que estamos nesse nicho. Eu vejo muito e já vi muito, né? À medida que você desenvolve algo inovador, vem um second player ali e outros players do mercado, e aí todo mundo fala, agora chegou o concorrente, vamos fechar nossas máquinas e ir embora. Pelo contrário, né? Nesse momento que a indústria amadurece, que a gente amadurece também, e aí a gente vê e tem condição de firmar nosso posicionamento, que a gente não está aqui para ficar no curto prazo, né? Nós já estamos aqui há 10 anos e vamos estar pelos próximos e pelos próximos e próximos. Então, essa é uma forma da própria companhia se reafirmar, porque a gente já vê muitas empresas saindo, né, dessa jogada. Não é fácil empreender nesse mercado, pode parecer sexy, diferente, tá em voga, você tá no hype, mas não é fácil, né? No final das contas é um dia a dia muito suado. E, por outro lado, vem outros players muito investidos, capitalizados, e aí o jogo fica de gente grande, que é o jogo que a gente joga. A gente faz serviço de gente grande aqui, e a gente ganha, né, de todos os lados. A indústria se amadurece, o usuário passa a entender mais sobre isso, a gente ganha nesse sentido, porque é o investimento que a gente faz para explicar e educar o público sobre um assunto totalmente novo, muito mistificado, o esforço grande, né, inclusive de dinheiro. E aí esses outros players vêm, fazem esse trabalho junto com a gente se beneficia, eles também, a indústria cresce, a demanda é imensa, não há hoje empresa sozinha que consiga atender, todo mundo se beneficia e no final das contas quem ganha é a própria sociedade, que democratiza o acesso a um transporte mais barato, mais saudável para o nosso planeta e mais sustentável no tempo também. Boa. A gente fazendo um exercício, a gente já olha para trás e vê que o preço do pioneirismo, né? O que a gente construiu lá atrás, falando até especificamente sobre mobilidade elétrica, fica um pouco mais fácil da gente pensar isso. O quão desafiador foi começar, e hoje, como você disse agora, várias empresas acompanham, que isso só faz bem para o mercado que a gente fomenta. Mas se a gente olhar num espaço maior, a gente ainda está naquela curvinha do início, né? Como você acha que a gente... Qual o tamanho do desafio e como a gente soluciona ele, dessa comunicação, de ajudar a educar o mercado, de mostrar o quão vantajoso é a gente estar trabalhando com mobilidade elétrica, eletrificando frota, olhando em Elliott, a gente está falando de transição energética, de energia solar. Como que você se comunicaria e o desafio disso para o público em geral? Pergunta de $1 bilhão. E não tem uma resposta certa, né? Não tem receita de bolo para isso, senão eu ia vender curso de como fazer isso. Mas é com muito teste e aprendizado. E aí acho que tudo aqui foi muito assim, né? Por conta de como a gente se organiza, inclusive, é tudo muito feito, testado e aprendido. Mas, e aí o preço do pioneirismo num país como o Brasil. Se a gente for olhar para os nossos benchmarks de países mais maduros em eletromobilidade, em transição energética, a gente consegue colher pouco, né? Porque culturalmente é muito diferente, as dimensões são muito diferentes, a maneira como as pessoas entendem e se relacionam com o serviço de energia é muito diferente. Mas eu acho muito relevante que as pessoas hoje entendam que isso é um serviço, né? Assim,
quem dá energia para as pessoas, né? Onde você vai que você pega energia para você de graça? E essa é uma noção que as pessoas não tinham. Parecia apenas uma comodidade, um amenity ali no restaurante, na praça, que era um direito meu. Eu ir lá carregar meu carro de graça. As pessoas não assimilavam que isso é energia. Ninguém dá Custa, energia. né? Muito caro, inclusive, né? Cada vez mais caro. E com fontes que não são renováveis cada vez mais escasso. E aí, por isso, vai ficando muito, muito mais difícil. E aí, obviamente, pouco sustentável no prazo. E aí, hoje, eu acho que a gente tem feito um bom trabalho para que as pessoas entendam, né? Que esse é um recurso caro e que a Yellowt é uma empresa que vende energia, inclusive, nos seus carregadores, né? É uma venda. E aí a gente pratica valores, inclusive, muito democráticos. Por isso a história até do começo, né? Do cara que conseguiu fazer economias para poder mudar de vida e o futuro da família dele. Então a gente tem esse desafio de educar um país muito heterogêneo a como lidar, né, com energia, a falar nessa língua, né? A gente é acostumado a falar, por exemplo, em litros de gasolina, agora é quilowatt-hora, em potência, coisas que não são triviais, né, no dia a dia. Esse é um desafio muito grande, ele vai levar tempo, mas como eu disse, né, com a entrada de outros players, o amadurecimento desse mercado, vinda, né, de internacionais para o Brasil, isso vai ficando um pouco mais factível, vai se dissipando e se disseminando a informação. A gente vai disseminando informações verdadeiras, vê informações não verdadeiras também circulando. E aí, então, nosso desafio vai se transformando em educar e depois zelar pela verdade, ser guardião disso. Mas eu acho que, nas devidas proporções, né, a gente já saiu do estágio que era 0, hoje a gente não está mais nele. E com esse volume, isso vai ganhando tração e vai ficando menos difícil com o passar do tempo, porque os benefícios são tão claros que não tem como advogar contra, né? Até as grandes empresas que tinham suas restrições com isso agora já embarcaram. É um caminho muito sem volta e quem está falando isso não sou eu, obviamente, né? São tendências, pesquisas, empresas grandiosíssimas. Então eu acho que esse desafio, ser parte desse desafio e nos ver como parte dessa transformação é muito relevante porque é verdade. Não, legal. Os desafios são sempre outros e agora tendem a ser maiores, né? O desafio mais desafiador é sempre o próximo. É sempre o próximo. E outro ponto, até pra gente finalizar, legal você contar um pouquinho o quanto a Yellowt e a Yellowt Mob hoje ela já se posiciona como protagonista. Igual a gente no Centro-Oeste, as parcerias que a gente tem, o quanto a gente trazer em números aí, em marcas, o protagonismo que a gente tem. Uhum. A gente saiu do 0 e da pergunta de que se alguém baixaria o app e pagaria por uma recarga no veículo elétrico, numa cidade, né, como Goiânia. E hoje a gente tem um market share em Goiânia de 76%. E em Brasília, que é uma das principais, ou a principal praça, proporcionalmente a principal praça em adoção de veículos elétricos e em eletromobilidade, e com um crescimento mais expressivo também, proporcionalmente. E lá a gente tem mais de 40% de market share. E flutua mês a mês, mas é bem isso. E aí hoje a nossa praça, que é o Centro-Oeste, é muito dominada por nós. Nós, através disso, né, e uma coisa alimenta a outra, conseguimos fechar parcerias muito relevantes com os principais players desse mercado. Então, BYD, GWM, plataforma, né, de corrida compartilhada como a 99, né? Ajudamos a 99 a lançar sua categoria de elétrico na Praça Brasília, que é uma praça muito particular, muito especial para plataformas assim e para nós também. Então tem muitas marcas relevantes que estão conosco, que acreditam nesse trabalho. A gente vê hoje, né, a tendência das pessoas através de pesquisas como McKinsey, EY. A gente vê as pessoas hoje que têm carro elétrico não voltando, né? Então a intenção é de adquirir um próximo carro elétrico ou híbrido ou trocar o seu elétrico por outro elétrico. E um dos fatores que leva a isso, além de todos os benefícios, óbvio, de conforto, ergonomia e tranquilidade que um elétrico traz, é também pela infraestrutura estar tão desenvolvida e acreditarem que vai se desenvolver cada vez mais. Ou seja,
pela tranquilidade de poder sair por aí com o seu carro e saber que vai ter um ponto da Yellow Mob para eles recarregarem com conveniência, segurança, agilidade e custo-benefício. E quando a gente fala de pioneirismo e protagonismo, né? Hoje o primeiro eletroposto para ser recarregado via aplicativo, tanto de Goiânia quanto de Brasília, foi nosso, né? Hoje Quanto de Goiânia a Brasília? Quanto de Goiânia a Brasília, e várias outras cidades, né? Se for pegar principalmente os pontos turísticos que a gente tem aqui junto ao estado. Os números, né, que a gente vai atingindo cada vez mais. Hoje a gente fechou uma parceria super legal com o próprio do Pão de Açúcar para poder ir ampliando nossa rede. Então, de fato, é só o começo. A gente já fez muito, mas tem o mercado está só começando. Feito, A gente vê a nossa rede crescendo. Hoje são mais de 220 pontos nossos, espalhados pelo Brasil, em algumas regiões mais concentradas, como a nossa aqui do Centro-Oeste. Mas a gente está mudando a realidade de praças muito relevantes, como São Paulo, né? Parceria com o Grupo Pão de Açúcar mostra um pouco disso. E é interessante ver como a gente, quanto uma empresa muito menor do que um Grupo Pão de Açúcar, por exemplo, consegue elevar, né, o nível de serviço, de conveniência de lojas de um grupo tão grande, tão bem quisto, bem visitado, etc. E a gente vê a nossa rede crescendo, ela vai crescer muito mais. E dá muito orgulho, né, a gente passar pelos lugares, as pessoas que a gente conhece. Eu vi um ponto lá da empresa que você trabalha. E fazer esse trabalho, a gente sabe o quanto custa, né, de esforço para nós. E depois ver ele lindo, na rua, funcionando, acontecendo. É muito legal. E ver a receita aumentando exponencialmente e vendo, é óbvio, né, os nossos resultados eles têm que ser expressivos mesmo percentualmente, porque a gente saiu do zero, né, igual falamos. Mas hoje já não é mais do zero e a gente vê nossa receita ano contra ano crescendo 1.600%. Muito mais do que a nossa rede cresce, por exemplo. Ou seja, nós estamos fazendo melhor uso dos nossos pontos cada vez mais. Legal. A gente tem a Yellow Mob como uma spin-off da Yellow, né? E é engraçado que desde que a gente começou a colocar os carregadores na rua, o quanto a marca Yellow passou a talvez ser até mais conhecida pela Yellow Mob, né? Aquele carregador roxinho. E se a gente for olhar nível de pessoas, volume de pessoas trabalhando, volume de faturamento, são estruturas que hoje elas já estão mais iguais, mas até muito pouco tempo eram completamente diferentes, né? E a Yellow muito maior, foi quem bancou, quem permitiu que a Yellow Mob surgisse. Como você enxerga isso, o impacto da marca Yellow Mob no varejo, para o público em geral? E aí eu até visto minha skin aqui de marketer, para a gente refletir um pouco, né, e aos modelos de atribuição que a gente tem hoje no mercado de marketing. Marketing no sentido literal, de marketear as coisas, de colocar no mercado, né? Como que a gente coloca as nossas coisas no mercado hoje? Todo mundo foi engolido e não adianta brigar contra o mundo digital, ninguém quer isso, a gente vai continuar fazendo e acontecendo lá também. Mas o quanto atribuir crescimento e conversão e venda e receita ao último clique pode ser controverso, né? Essa é uma provocação muito válida e é uma realidade, né? A gente vê hoje esses pontos que funcionam como uma mídia para o grupo, né? E a gente vê essa troca acontecendo, né? Da Yellow ser mais reconhecida através da Yellow Mob do que o contrário, justamente porque os pontos estão lá em locais estratégicos, com unicidade visual, comunicando bem seus valores, como fazer de maneira funcional. E aí, nos nossos canais proprietários, isso tudo é muito dito também de forma muito em uníssono. E é uma conclusão que a gente tira, né? De que nem só de mundo digital se vive e de que a gente precisa se questionar em relação a esse modelo de atribuição do último clique, né? A jornada de compra, ela é vasta, não linear, e a intenção de compra está em muitos pontos desse funil, dessas jornadas. É importante a gente estar em todos eles de diversas formas, né? Em diversos canais, de maneira 360, como a realidade permitir. Eu acho interessante, eu acho um experimento e eu acho um grande investimento em marca ter os pontos também tão bonitos, bem dispostos, bem cuidados.
de maneira única, assim, né? Comunicando a mesma mensagem visual e textual. Não, muito bom. Então é isso, acho que a gente tem a Karina aqui, foi a nossa participante, contando um pouquinho desses 10 anos que ela participou, um período um pouquinho menor, mas ela vivenciou desde lá do começo a criação. E a ideia é a gente trazer cada vez mais pessoas para contarem um pouquinho dessa trajetória nossa e, mais do que isso, contar um pouquinho do que a gente vai fazer daqui para frente. Valeu!